Olá, boa noite, boa noite. Aqui estamos mais uma vez, como fazemos todos os domingos, nosso Evangelho no Lar. E como sempre, para iniciarmos a tarefa, vamos fazer a nossa oração. Elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus e pedir que uma vez mais as bênçãos desse Mestre amado seja derramado sobre todos aqueles que nos assistem nesse momento, aqueles que nos assistirão posteriormente. E assim, Mestre Jesus, que queremos te rogar, seja nosso convidado nessa noite. Vai entrando no nosso lar, vai entrando com essa tua paz e essa tua luz, retirando toda a dor, seja do corpo, seja da alma, Mestre. Porque tu podes tudo, Mestre Jesus. Aquilo que para nós julgamos problemas sem solução, dores sem remédio, para ti não, Mestre, tudo é possível. Elimina os conflitos que possam existir em cada lar. Traz de volta a união e o amor, a sabedoria e a coragem para enfrentar os obstáculos, Mestre amado. E é assim que iniciamos o Evangelho de hoje, nessa rogativa. Mas ainda te agradecemos, porque sempre estás conosco. Porque sempre que vamos te pedir o auxílio, a ajuda, tu já estás com as mãos estendidas para nós. Por isso te agradecemos. Muito obrigada. Fica conosco, Mestre amado, que assim seja. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a lei de amor, que está lá no capítulo 11 do Evangelho, no item 8, e nos sugere a leitura do livro de Palavras Eternas, uma psicografia do Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, que nos fala sobre amor e temor. Nos diz assim: o perfeito amor lança fora o temor. Para que nossa alma se expanda sem receio, através das realizações que o Senhor nos confia, não basta o imperfeito amor que estipula salários de gratidão ou que se isola na estufa do carinho particular, reclamando entendimento alheio. É necessário rendamos culto ao perfeito amor que tudo ilumina e a todos se estende sem distinção. O imperfeito amor, procurando o gozo próprio no concurso dos outros, é quase sempre o egoísmo em disfarce brilhante, buscando a si mesmo nas almas afins para atormentá-las sob múltiplas formas de temor, quais sejam a exigência e o ciúme, a crueldade e o desespero, acabando ele próprio no inferno da amargura e da frustração. O perfeito amor, contudo, compreende que o Pai Celeste traçou caminhos infinitos para a evolução e aprimoramento das almas, que a felicidade não é a mesma para todos e que amar significa entender e ajudar, abençoar e sustentar sempre os corações queridos no degrau de luta que lhes é próprio. Para que te libertes assim das algemas do medo, não basta te acolhas no anseio de ser ardentemente querido e auxiliado pelos outros, segundo as disposições do amor incompleto.
é indispensável saibas amar com abnegação e ternura entre a esperança incansável e o serviço incessante pela vitória do bem, sob a tutela dos quais viverás sempre amando, segundo o amor equilibrado e perfeito, pela força divina que nos ergue, triunfante, dos abismos da sombra para os cimos da luz. Que linda mensagem, né, do Emmanuel. No livro Palavras de Vida Eterna, que nos vem deixar mais, ilustrar melhor essa lei de amor, nos falando que muitas vezes é o temor, né, que domina os casais, domina vários tipos de amor, o egoísmo. E aí nos diz o Evangelho assim: a lei de amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, pois é o ensinamento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Em seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, o homem só tem sensações. Já instruído e purificado, o homem tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas esse sol interior que condensa e reúne em sua ardente fornalha todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e anula as misérias sociais. Feliz daquele que, ultrapassando sua humanidade, ama com imenso amor a seus irmãos de sofrimentos. Feliz daquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, ela fez estremecer os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estais atentos, pois essa palavra levanta a pedra dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando sobre a morte, revela ao homem deslumbrado seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela o conduz, mas à conquista de seu ser elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e hoje o espírito deve resgatar o homem da matéria. Eu disse que, no seu início, o homem só tem instintos, portanto, aquele que é dominado pelos instintos está mais próximo do ponto de partida do que o objetivo. Para avançar rumo ao objetivo, é preciso vencer os instintos em prol dos sentimentos, isto é, aperfeiçoar estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Carregam consigo o progresso, como a semente encerra o carvalho. Os seres menos avançados são os que, não se despojando de sua crisálida, senão aos poucos, permanecem escravizados aos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho presente, que acima dos bens terrestres levar-vos-á a gloriosa elevação. E será então que, compreendendo a lei de amor, que une todos os seres, procurareis nela os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Isso nos disse Lázaro em Paris, 1862. E é o amor mais puro, né? O amor de Jesus por nós. E é nisso que a gente precisa se basear, não como diz o Evangelho, o amor vulgar, né? Mas trazendo, muitas vezes dizemos, né? Ai,
fulano está apaixonado, ficou bobo, né? E todos possamos ser bobos e felizes. Não só assim esse amor de homem e mulher, mas o amor de mãe e filho, dos filhos com os pais e com todos os irmãos em humanidade, porque somos todos filhos do mesmo Pai. O amor é de essência divina e do primeiro até o último, vós possuís no fundo do coração a faísca desse fogo sagrado. É um fato que muitas vezes pudestes constatar. O homem mais abjeto, mais vil, mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afetação viva e ardente à prova de tudo o que tendesse a diminuí-la, e muitas vezes atingindo proporções sublimes. Eu disse por um ser ou por um objeto qualquer, porque há entre vós indivíduos cujos corações estão abundantes de amor e que despendem tesouros desse amor sobre animais, plantas e mesmo objetos materiais, espécie de misântropos, lamentando-se da humanidade em geral. Misântropos, né, que não gostam da natureza, né? Lamentando-se da humanidade em geral, resistindo contra uma tendência natural de sua alma, que procura ao redor de si o afeto e a simpatia. Eles rebaixam a lei de amor ao estado de instinto, mas façam o que fizerem, não poderão sufocar o germe vivaz que Deus lhes depositou nos corações em sua criação. Nessa parte do Evangelho aqui diz, né, que despendem tesouros desse amor sobre animais, plantas e objetos materiais. Jesus não condena amar os animais porque é criação divina, as plantas também não. Mas aqui fala daquelas pessoas que não querem saber do ser humano, evitam o contato com o ser humano e só querem animais ou plantas ou um objeto qualquer. Então, distribuem muito amor, mas esse amor já está lá no estado de instinto, que são que os animais sentem. Instinto. Há algumas pessoas a quem a prova da reencarnação repugna, no sentido de que outros também partilhariam de afetuosas simpatias, das quais sentem ciúmes. Pobres irmãos, é vossa afeição que vos torna egoístas. Vosso amor está restrito a um círculo íntimo de parentes ou de amigos, e todos os outros vos são indiferentes. Pois bem, para praticar a lei de amor, tal como Deus a entende, é preciso que ameis gradualmente a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa será longa e difícil, mas ela se completará. Deus o quer, e a lei de amor é o primeiro e mais importante preceito de vossa nova doutrina, porque é ela que deverá um dia matar o egoísmo sob qualquer forma que ele se apresente. Pois além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade, de religiões, né, meus irmãos? Jesus disse: amai vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite do próximo? É a família, a seita, a nação? Não, é a humanidade inteira. Nos mundos superiores, é o amor mútuo que harmoniza e dirige os espíritos avançados que os habitam. E vosso planeta, destinado a um progresso próximo por sua transformação social, verá ser praticada por seus habitantes essa sublime lei, reflexo da divindade. Os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e viciosos deverão reformar-se quando virem os benefícios produzidos por essa prática. Não façais aos outros o que não quereis que vos seja feito, mas, ao contrário, fazei todo o bem que é possível ser feito.
Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ele cederá, a despeito de si mesmo, ao amor verdadeiro. É um imã ao qual não poderá resistir. E o contato desse amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude que está em vossos corações em estado latente. A terra, morada de provação e de exílio, então purificada por esse fogo sagrado, verá praticar a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação, o sacrifício, todas as virtudes filhas do amor. Não deixeis, pois, de ouvir as palavras de João Evangelista. Vós o sabeis, quando a enfermidade e a velhice suspenderam o curso de suas pregações, ele só repetia essas doces palavras: meus filhos, amai-vos uns aos outros. Amados irmãos, aproveitai essas lições. Sua prática é difícil, mas a alma retira delas um bem imenso. Crede-me, fazei o sublime esforço que eu vos peço. Amai-vos e logo vereis a terra transformada, tornando-se o Elísio, onde as almas dos justos virão gozar o repouso. E isso nos disse Fenelon em Bordeaux, 1861. Tão importante nos nossos dias, o amor. Ainda mais agora que muitas famílias foram colocadas à prova. Conviver na pandemia, não é mesmo? E aí, vamos lá para o nosso roteiro sistematizado, para o estudo do Evangelho, que nos diz assim: por que o amor constitui a essência da doutrina de Jesus? Porque sua doutrina, destinada a orientar a elevação espiritual da criatura, resume-se por inteiro no amor, que é o mais elevado dos sentimentos e lição fundamental do nosso aprendizado na Terra. Em sua origem, o homem só tem instintos, quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Já quando ele está instruído e depurado, aí sim o homem possui sentimentos. E qual o efeito da lei de amor na criatura humana? Essa lei, quando definitivamente implantada no coração do homem, substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais, dando lugar aos sentimentos nobres de fraternidade e respeito pelo semelhante. O homem, então, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento, desconhecendo a miséria do corpo e da alma. Em que consiste a reencarnação? É o triunfo sobre a morte, revelando às criaturas o seu patrimônio intelectual, isto é, o seu aprendizado anterior acumulado e a certeza de que esse aprendizado não se faz de uma vez só, e sim no decurso de várias vidas. A reencarnação, que o Espiritismo desvendou, é um dos instrumentos de aplicação da lei do amor. E é importante, né, quando desencarnamos, que deixamos aqui os nossos amores, teremos lá os outros amores nos aguardando, aqueles que temporariamente ficaram separados de nós e que também estão saudosos de nós. E isso é bom, isso nos dá esperança. Nunca ficaremos sós. Qual a finalidade da reencarnação? Assegurar ao espírito a oportunidade de progresso espiritual através do retorno à vida material. Por meio do reencontro com aqueles aos quais se ligou em outras vidas, a criatura repara os possíveis erros do passado e se exercita na prática do amor, promovendo assim a sua elevação espiritual. Através da reencarnação, a providência divina concede os meios para o necessário desenvolvimento dos sentimentos que, certamente, resgatarão da matéria o homem.
Mas por que é necessário vencer os instintos em proveito do sentimento? Porque a predominância dos instintos nos seres significa atraso e permanência no ponto de partida. É necessário vencer os instintos, acelerando nossa caminhada rumo à meta, que é a prática sublime do amor, o mais puro dos sentimentos. Instintos, né? Instintos. Sabe aquela pessoa que quando fica furiosa, joga tudo, quebra? Instintos. Instintos. Não pensa, age por instintos. É assim que falamos, não é mesmo? Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Os seres humanos menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. Aqueles irmãos que pensam que não podem mudar, que são assim, síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Então ficam ali escravizados aos instintos. E qual a melhor maneira de suplantar os instintos e acelerar o nosso progresso? Estudando, compreendendo e vivenciando os ensinamentos contidos no Evangelho de Jesus, agora renovados pelo Espiritismo, que nos recomenda: amai muito para seres amados. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestiais. O que faz desenvolver em nós o amor divino? As ações benéficas de pessoas bondosas, cujo amor nos contagia, e, em última instância, para os mais rebeldes, o tempo e a dor. Né? Se não vai a Deus pelo amor, vai pela dor, né? E com o tempo todos iremos ao Pai. O amor é de essência divina e todos vós, do primeiro ao último, tendes do fundo do coração, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado. Que papel exerce a reencarnação considerando a lei de amor? É uma bênção de Deus, através da qual se reúnem inimigos do passado em uma mesma família, a fim de mutuamente se ajustarem diante da lei de amor. É a oportunidade que Deus nos concede de fazer o bem a quem tenhamos feito o mal. A reencarnação é, por isso, um dos instrumentos de aplicação da lei de amor. É correto dedicar amor apenas a um círculo íntimo e restrito de parentes e amigos? Não. Jesus, ao proclamar o amai o vosso próximo como a vós mesmos, não estabeleceu limites para esse amor. Ao contrário, simbolizou no próximo a humanidade inteira. A prática da lei de amor, tal como Deus a entende, consiste em amar a todos os nossos irmãos indistintamente. E qual o efeito da lei de amor para o homem? Melhoramento moral para a raça humana e felicidade durante a vida terrestre e após esta. Os mais rebeldes também a ela se ajustarão, ainda que mais tarde, quando observarem os benefícios da prática dessa lei. O Espiritismo contribui para que essa lei seja mais claramente compreendida e seus efeitos rapidamente sentidos. O endurecimento do coração do homem constitui obstáculo à implantação da lei de amor na Terra? Não, porque esse endurecimento de coração é temporário. Ao contágio do verdadeiro amor, o coração humano cede, pois que se vê tocado pelo desejo de vivenciar a caridade, a humildade, a paciência e todas as demais virtudes que o amor inspira.
Quando a gente vê alguém raivoso, irritado, a gente não deseja ser como aquela pessoa, não é mesmo? Mas quando a gente vê uma pessoa com paciência, uma pessoa que tem aquele abraço fraterno, aquele carinho, a gente gostaria de ser, né? E aí que nos diz que o coração, por mais endurecido que seja, ele vai ceder ao amor. Mais cedo ou mais tarde vai ceder. O que devemos fazer para nos ajustar à lei de amor? Como primeiro passo, tolerar os que convivem conosco, buscando perdoar quem nos ofende, auxiliando o próximo na medida de nossas possibilidades. Enfim, atendendo fielmente ao chamamento de Jesus, contido no amai-vos uns aos outros. A terra, orbe de provação e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticadas na sua superfície todas as virtudes filhas do amor. Não basta apenas o homem deixar de fazer aos outros aquilo que não quer que lhe façam, mas deve ele também fazer aos outros tudo aquilo que gostaria que os outros lhe fizessem. E assim, vamos encerrando o nosso evangelho desse domingo, aqui um lindo domingo de sol, graças a Deus. Lembrando sempre que temos atendimento fraterno no Messenger. Quem quiser conversar, podemos conversar um pouquinho no Messenger. Tudo que conversarmos ficará entre nós e o Mestre Jesus. E vamos novamente elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre amado Jesus, agradecendo por esses instantes, agradecendo também, Mestre, o medicamento invisível que foi colocado nas nossas águas e que posteriormente aqueles que nos assistirem também receberão essas bênçãos no momento em que elevarem o pensamento a Ti, Mestre amado. Te rogamos, Mestre, que possamos ter uma semana de paz, de harmonia em cada lar, que a união, o amor e essa lei de amor, esses ensinamentos que nos deixaste, possam contagiar a todos que conosco convivem, seja no lar, no trabalho, onde quer que estejamos, que possamos passar essa Tua luz para todos, Mestre amado. Te rogamos por aqueles irmãos que se encontram em aflições, seja de ordem financeira, ordem material, espiritual. Ilumina, Mestre amado, a mente e o coração. Aqueles que estão em sofrimento do corpo, Mestre amado, alivia as dores, fortalece aqueles que sofrem nesse momento a partida dos entes queridos para o plano espiritual. Ainda somos pequenos nesse entendimento e Tu sabes disso, Mestre amado. Dá a força necessária, a coragem para seguir nessa caminhada até o dia, até a hora do reencontro com os amores no plano espiritual. Fortalece a cada um, aquele irmão que se encontra desempregado, que possa encontrar o trabalho. Que antes de sair eleve o pensamento a Ti e peça que Tu o guie, Mestre amado. E tudo será diferente. Basta orar e confiar. É que somos imediatistas. Não gostamos de esperar, Mestre. Mas até isso Tu nos entende, não é mesmo? Por isso Te agradecemos por todas as bênçãos recebidas e as bênçãos que virão. Que tenhamos todos uma semana de paz, de amor contigo, amado Mestre Jesus. Muito obrigada, que assim seja. Um beijo no coração. Compartilhe esse evangelho com aquele seu amigo que pode estar precisando ouvir o ensinamento de Jesus.
Um grande abraço. Obrigada pela companhia.